1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 1. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias lhe dizer: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer a tua vida como a um deles. Ele temeu e se levantou para escapar com vida, e foi chegando a Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto a caminho de um dia, e foi assentar-se debaixo de um zimbro, pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deus, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações. O irmão Naldo já deixou aqui uma mensagem, uma reflexão para nós nessa noite. E queremos ainda, Deus, compartilhar da tua palavra. Minha oração é para que esta palavra alcance o nosso coração, como uma semente alcance uma boa terra. E que nós possamos nessa noite, Deus, ouvir o doce som da sua voz, a falar conosco aqui neste lugar, em o nome de Jesus. Santifica o teu nome nessa mensagem, é o que nós pedimos ao Senhor. Amém e amém. Ao se assentar, deixa o seu texto aberto, depois eu quero continuar a leitura aí de onde paramos, né? Nós paramos aí no versículo de número 4, né? E vamos continuar aí a partir do versículo de número 5. Hoje eu queria trabalhar com os irmãos a respeito do Deus que cuida de cada um de nós. Por várias vezes é sempre bom lembrarmos dessa afirmação, a afirmação de que Deus cuida de você, independente da situação e do momento que você esteja vivendo. É extremamente importante você lembrar que o Senhor sempre vai cuidar de você, amém? Esse é o nosso tema da mensagem de hoje. Para falar sobre esse Deus que cuida de cada um de nós, eu quis pegar essa história de Elias. E essa história de Elias, ela é muito interessante sobre o cuidar de Deus, porque aqui talvez nós temos um dos momentos mais difíceis enfrentado pelo profeta. Lá no capítulo anterior, ele passa por um momento de adversidade, aonde ele precisa ser alimentado por corvos, né? E a água do ribeiro, inclusive, seca, porque não chovia sobre a terra. Então ele sai desse lugar e volta para Jerusalém, que era um momento de muita escassez. Nesse momento que nós lemos aqui do capítulo de número 19, ele vai ser mais um momento de muita dificuldade na vida do profeta Elias. Elias, ele é da região de Tisbé, ele é chamado de Otesbita, conforme nós vimos no primeiro versículo, e também no capítulo anterior. Tisbé é uma cidade pequena dentro de Israel. Na maioria dos mapas bíblicos ela nem aparece. E a única menção que nós temos de Tisbé é que Elias veio de lá. Mais nada acontece nessa cidade. Era um vilarejozinho muito pequeno, muito pobre. E é de lá que vem o profeta Elias. Ele sai de um lugar muito pequeno, muito simples, para se tornar um dos maiores profetas que Israel teve. Por sinal, o maior profeta a nível de milagres que Israel teve. Ninguém operou, Deus usou tanto para operar milagres como ele usou a Elias. Ele chegou a ocupar, na história de Israel, uma cadeira semelhante à de Moisés. No período de Jesus, quando alguém fazia menção ao Antigo Testamento, a menção sempre foi dita: Moisés e Elias. Moisés, por causa da importância na entrega da lei de Deus,
e Elias por causa dos grandes sinais realizados em Israel. O fato de Elias ter saído de Tisbé me ensina muito, porque mostra que o começo dele era humilde, né? E muitas vezes nós percebemos tantos homens e mulheres de Deus querendo começar por cima, quando na verdade o nosso ministério ele sempre parte da humildade. E pelo que nós entendemos no decorrer da história de Elias, ele nunca se esqueceu dessa origem simples e humilde lá de Tisbé. Elias sai de Tisbé para se tornar um dos maiores nomes do ministério profético em Israel. É através da vida de Elias que alguns milagres acontecem pela primeira vez, como a multiplicação do azeite, da farinha, a ressurreição de alguém. A primeira vez que alguém ressuscita é pela intercessão do profeta Elias. E os milagres são incontáveis, né? No texto que eu citei, onde ele é alimentado por corvos, ele faz uma oração e 2 anos e meio, diz o texto, não cai nem orvalho sobre a terra. E depois ele ora novamente, depois dos 2 anos e meio, e Deus envia chuva sobre a terra. No capítulo anterior ao que nós lemos, ao capítulo de número 18, algo sobrenatural Deus usa para fazer através do profeta Elias. Ele pensa ser o último profeta em Israel. Então ele desafia os demais profetas de Baal, que tinham sido levantados por Acabe e Jezabel, e estavam construindo postes ídolos, né, no território dos israelitas, e adorando a outros deuses, pervertendo o coração do povo, o coração do rei, e entristecendo o coração de Deus. Elias faz um desafio a esses profetas. É importante lembrar que o período em que o profeta Elias profetiza, seja talvez o período mais difícil da história de Israel. Só para você ter ideia, o reino do norte, depois da morte de Salomão, o reino é dividido em reino do sul e reino do norte. O reino do norte teve 18 reis, e nenhum deles fez o que era reto aos olhos do Senhor e ao coração de Deus. Os demais profetas que profetizam em Judá, eles têm uma vantagem sobre Elias, porque Judá, os reis faziam o que era reto aos olhos de Deus, mas no reino do norte, os reis apenas desobedeciam ao Senhor. E o ministério de Elias é justamente aonde ninguém quer dar ouvidos. O ministério de Elias é onde o povo está se desviando. Talvez esse é o motivo de lá ter acontecido tantos milagres como aconteceu. Capítulo anterior que nós lemos, Elias faz um desafio aos profetas de Baal, que nós conhecemos muito bem. Ele deixa os profetas de Baal edificar altar e clamar a Baal para ver se Baal vinha receber o sacrifício. E até por volta das 3 horas da tarde, quando os profetas de Baal já estavam rasgando os próprios pulsos e derramando o próprio sangue, Baal não vinha atender. Elias constrói, erege um altar ao Senhor, derrama água sobre o altar, coloca o sacrifício em cima do altar e ora ao Deus de Israel. O que para mim é uma das orações mais ousadas da Bíblia, né? Porque Elias chega a falar assim: se eu sou homem de Deus, que caia fogo dos céus. E na hora que Elias fez esta oração, um fogo cai, consome a oferta que está sobre o altar, e consome a água que estava sobre o altar. Depois, mata os 450 profetas de Baal que estavam reunidos ali naquele lugar. Foi um feito assim, milagroso, uma ação sobrenatural. Elias acabara de presenciar a presença visível de Deus naquele lugar em forma de fogo consumidor. Elias e quem estava naquela ocasião, viu Deus presente, consumindo a oferta e matando os 450 profetas de Baal. Eles presenciaram um sinal visível de Deus.
E é interessante porque mesmo após presenciar um sinal visível de Deus, Elias sente medo após ser ameaçado pela pior mulher da Bíblia, a chamada Jezabel, esposa do rei Acabe. Quando Jezabel fica sabendo que morreram 450 profetas de Baal, ela manda falar para Elias o texto que nós acabamos de ler. Ela fala assim: amanhã, antes desta hora, eu terei matado Elias. E naquele momento, um medo entra no coração de Elias, e a ponto dele fugir para não perder a própria vida. E essa ameaça mexeu com o subconsciente do profeta. E na minha opinião, ele vai passar pelo momento mais difícil de sua vida e de seu ministério. O que nós aprendemos com isso até aqui? Muitas vezes o fato de presenciarmos a manifestação de Deus, como Elias presenciou, não é garantia de que nós não enfrentaremos problema algum. Hoje muitos cristãos pensam que só porque eles servem a Deus ou estão vendo Deus, problema nenhum vai acontecer com eles. Eu preciso abrir os seus olhos e deixar você preparado para possíveis tribulações e adversidades que possam se levantar contra a sua vida, no decorrer da sua caminhada. Nós não queremos passar por momentos difíceis, mas Jesus nos preparou para cada um deles, né? Em João 16:33, Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o próprio Senhor Jesus alertou os seus discípulos de que algumas tribulações nos acometeriam. Irmãos, nós não queremos e não desejo para você que passemos por momentos difíceis, mas infelizmente eles vêm. Se o profeta Elias, que é um dos maiores profetas da história de Israel, enfrentou momentos difíceis, enfrentou adversidades, imagina eu e você. E muito me chama a atenção também para o problema enfrentado por Elias. Vamos enumerar esses problemas. Primeiro, ele está tendo que fugir por causa de perseguição. A perseguição, ela vai fazer parte da caminhada dos filhos de Deus. Inclusive, Jesus disse no Sermão da Montanha, Mateus capítulo de número 5, que bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por causa do meu nome. E Jesus disse que ele nos consolaria. Eu sei que é difícil talvez entender ou conviver com essa informação, mas nós seremos perseguidos por causa da nossa fé. Em alguns momentos a sua família vai criticar você por causa da sua fé. Seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, alguns amigos vão até te abandonar, porque você se converteu, porque a sua vida agora é outra. Pessoas vão te largar porque você não está lá no carnaval junto com eles esse ano. Pessoas não vão querer saber de você mais porque você não toma uma com eles mais sentado numa mesa. Ser perseguido faz parte da nossa jornada. Assim como os discípulos foram perseguidos, os apóstolos foram perseguidos, assim como Elias foi perseguido, nós também temos a possibilidade de sermos perseguidos. A primeira tribulação, a primeira ação do dia mau da vida de Elias, que nós percebemos aqui nesse texto, é a perseguição. A segunda é o medo, ele teve medo no seu coração. E é importante falarmos do medo, porque nós não podemos fechar os nossos olhos para o medo. Doença psicossomática, elas existem, e nós precisamos cuidar. Todo ser humano precisa cuidar da sua mente, do que a Bíblia chamou de coração, dos seus sentimentos. Cuidado com aquilo que acomete você. Você não pode ser guiado pelos desejos do seu coração. A Bíblia diz, inclusive, o sábio Salomão falou em Provérbios, que enganoso é o coração do homem. Nós não podemos ser dirigidos pelo nosso próprio coração jamais.
Porque doenças psicossomáticas existem, irmãos. E nós precisamos entender que doenças como depressão, síndrome do pânico, pode acometer qualquer um de nós. Deus te livre disso. Eu, como cristão que sou, conhecedor da Bíblia, acredito que o Espírito Santo de Deus pode preservar você de passar por doenças assim. Eu acredito que se você se fortalecer em Deus, Deus pode te ajudar a vencer esse tipo de problema e de situação. Mas isso não significa que você está livre de passar por isso. Nós estamos olhando para um dos maiores profetas da história de Israel, e esse homem está com medo. O medo de Elias, nesse momento aqui, é tão grande, que ele vai chegar a pedir a própria morte. No último versículo que nós lemos, que é o versículo de número 4, ele diz não ser melhor do que os seus pais. Olha a condição que ele está se colocando, visto que nós estamos falando do maior profeta a nível de sinais na história de Israel. Ele olha para ele mesmo e se sente incapaz. As doenças psicossomáticas, a síndrome do pânico, a depressão, elas apontam para nós a nossa incapacidade. Não se escandalize ao ouvir que nesse momento do profeta Elias aqui, ele está depressivo. Por isso que eu compreendo que esse é um dos momentos mais difíceis da história desse profeta. Um momento ministerial, um momento espiritual muito complicadíssimo. E eu e você podemos passar por momentos assim. Talvez você esteja passando por momentos onde você não fala para ninguém, mas o seu coração talvez peça a própria morte. Quantas vezes nós enfrentamos problemas que pensamos em chutar o balde, em largar tudo para o ar, em julgar tudo para o alto, pensamos em abandonar a nossa fé, largar o nosso casamento. Quantas vezes pensamos em talvez não ter filhos, em o trabalho que talvez os nossos filhos dão e queremos assim sair correndo uma folga e largarmos tudo. Quantas vezes o nosso trabalho vai se tornando tão dificultoso que dá vontade de você chegar para aquele gerente que te persegue, aborrecido, chato, e pedir ele demissão e ir embora para sua casa e pensar assim: eu não preciso disso. Esse é um momento que o profeta Elias está vivendo, momento esse que muitas vezes nós também enfrentamos. Momento que nós chamamos de dia mau, que Davi chamou de dia mau, que o Salmo 91 chamou de vale da sombra da morte, quando o salmista orou dizendo assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, eu não quero que você vá até esse lugar, mas em algum momento da nossa caminhada, nós poderemos ser dirigidos, direcionados, até o dia mau, até o vale da sombra da morte, até o dia mau, nos ensinado pelo apóstolo Paulo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6:10, revesti-vos de toda a armadura, para que possa resistir o dia mau. Infelizmente nós podemos passar pelo dia mau, o dia da notícia ruim, o dia que o exame dá positivo, o dia que o médico olha para você e fala assim: é só cirurgia, o dia do desemprego, o dia da carta da demissão, o dia do vale da sombra da morte, esse dia que o profeta Elias olha para ele e fala assim: eu prefiro morrer do que estar vivendo o que eu estou vivendo. Olha o que disse no versículo de número 5: e deitando-se debaixo do zimbro dormiu, e eis que o anjo tocou e disse: levanta-te e come. Levanta-te e come. Olha o versículo 4. Ele, porém, entrou pelo deserto a caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro, pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida,
pois eu não sou melhor do que os meus pais. Esse versículo de número 4, ele tem 2 pontos de vistas aqui desse versículo. Tem 2 óticas que nós olhamos para esse versículo. A primeira ótica é essa ótica da dificuldade que eu estou falando para você. Do dia mau. De alguém que chega e fala assim: Senhor, eu não aguento mais. Acabou. Quando ele saiu para esse deserto, e entrou dentro dessa caverna, e chegou num lugar assim, sem comida, sem provisão, sem saber para onde ir, sabendo que está sendo seguido e perseguido, ele se esconde dentro da caverna, e ele pensa assim: acabou. Você já passou por isso? De entrar dentro do seu quarto e falar assim: Senhor, eu não aguento mais. Essa é a primeira ótica. A ótica difícil da gente entender um profeta, um homem de Deus que pede a própria morte, que olha para o problema e esse problema é tão grande que ele fala assim: basta, eu quero a morte. A segunda ótica que nós olhamos para esse texto é a ótica de entregar o nosso problema na mão de Deus. Porque embora nós temos aqui alguém que está sofrendo, ele fez a melhor coisa que ele poderia fazer no versículo de número 4. Ele disse basta para Deus. Quando as coisas estão difíceis, você não tem que dizer basta para o seu gerente de trabalho. Quando as coisas estão difíceis, você não tem que dizer basta para os seus filhos. Você não tem que dizer basta para o seu casamento. Você não tem que dizer basta para a sua condição financeira. Sabe para quem que você tem que dizer basta? Para Deus. Basta no sentido de pedir ajuda, de falar assim: Senhor, eu não consigo mais. Com as minhas próprias forças eu não dou conta mais. Quem sabe hoje não é o dia que Deus te trouxe aqui para você aprender a falar para Ele, a colocar nos pés dele a sua dificuldade, a fazer o que o profeta Elias fez, a chamar pelo Senhor e falar assim: Senhor, eu não aguento mais. Talvez a oração que você precisa fazer nessa noite é essa oração, a oração de falar com o Senhor assim: Senhor, eu não suporto mais, me ajuda, vem me socorrer, vem me ajudar, faz alguma coisa por mim. Talvez até aquele momento Elias está correndo com as suas próprias pernas. Elias tomou suas próprias decisões. Alguém que acabara de confiar em Deus para matar 450 profetas de Baal, agora é incapaz de confiar no Senhor e confia nas suas decisões. Jezabel me vem, o que eu vou fazer? Eu vou fugir. Talvez ele nem precisava ter fugido, ele podia ter orado lá, falado assim: Senhor, me ajuda, e Deus ia fazer alguma coisa. O mesmo Deus que mandou fogo e consumiu 450 profetas de Baal, daria conta de dar um jeito em Jezabel. Mas quando nós passamos pelo dia mau, nós cometemos esse erro. Nós queremos nós mesmos resolver os nossos problemas, aí é difícil. Aí é que o negócio complica tudo. Quem sabe você não entrou aqui passando por esse dia mau, e está na hora de você falar para a pessoa certa que você não aguenta mais, para Deus. Porque se nós falarmos isso para Deus, Ele vem nos ajudar. Ele vem te socorrer. Você serve a um Deus que pode te ajudar. Você serve a um Deus que peleja por você. Você serve a um Deus que batalha por você. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, você não está sozinho, você não está sozinha nessa jornada. Por mais difícil que as coisas estejam, você serve um Deus que não te abandona. Você serve o Deus do Salmo 23, que é o seu pastor, que te livra do laço do passarinheiro, que te conduz a pastos verdejantes. Você serve ao Deus do Salmo 91, aquele que você se abriga nele, debaixo das asas dele. Você serve a esse Deus, minha irmã. Quem sabe hoje não é o dia de você falar para o Senhor. O versículo 5 diz: e deitando-se debaixo de um zimbro, dormiu, e eis que o anjo tocou e disse: levanta-te e come.
ele olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre a brasa, uma botija de água, e tendo comido e bebido, tornou a deitar. Elias chega debaixo de um pé de zimbro, pede a própria morte. Naquele momento ali, ele adormece pedindo uma solução. Sabe o que Deus faz? Deus envia a solução para Elias. No pior momento do seu ministério, no momento de maior necessidade, no seu maior momento de dificuldade, quando ninguém mais poderia ajudá-lo, nem mesmo os 7.000 profetas remanescentes de Israel, que estavam vivos ainda, e compareceram diante de Elias, no evento anterior, quando ninguém mais podia batalhar em favor do profeta, Deus manda o cuidado sobre a vida dele. Um anjo vai visitar Elias enquanto ele está dormindo, prepara uma fogueira, faz uma comida, leva uma botija de água, e na hora que Elias acorda, está lá o anjo com a comida pronta. Esse é o Deus que nós servimos. Aprenda algo sobre o Senhor nessa noite. Na hora que você mais precisar, Ele vem até você e te socorre. Na hora que você parar de caminhar com as suas próprias pernas, quando você parar de tomar suas próprias decisões humanas e deixar Ele intervir, Ele vai despertar você do sono e vai prover sobre a sua vida no seu maior momento de dificuldade. Elias acorda, come daquele alimento, bebe daquela água e volta a dormir. Quando Elias volta a dormir, nós podemos tirar duas conclusões desse voltar a dormir. A primeira é que o momento era difícil demais, e talvez o Elias precisava de algo a mais. Sabe o que é isso? Sabe quando você está fraco espiritualmente, e Deus está te honrando de alguma forma, mas mesmo assim você não consegue levantar, porque talvez o seu fardo está pesado demais, talvez a sua dificuldade está grande demais, e você está conseguindo ver Deus cuidando de você, mas não é que Deus é insuficiente, ainda está pouco, para tantas coisas que você precisa ainda para conseguir voltar a ser o que era. Talvez você já está vendo Deus cuidar de você, mas você ainda não consegue orar, você ainda não está conseguindo voltar para a palavra, estar frequente à igreja, ser fiel a Deus, está te faltando assim um pouquinho de força. É o que aconteceu com Elias. Deus já começou o cuidado, mas ainda faltava um empurrãozinho, vamos dizer assim, para que Deus o levantasse por completo, para que a obra fosse completa. Versículo de número 7. O anjo do Senhor veio uma segunda vez, tocou-lhe e disse-lhe: levanta e come, porque demasiado longo é a sua viagem. Ele se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquele alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. Após receber o alimento de Deus, o Elias vai caminhar 40 dias e 40 noites com a força daquele alimento. Muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos prosseguir na nossa jornada, porque não estamos nos alimentando com o alimento que vem de Deus. Porque quando o alimento vem de Deus, nós conseguimos nos colocar de pé e conseguimos caminhar, como Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Quem sabe o que está te faltando é alimento do céu. Eu pergunto para você nessa noite, você tem se alimentado de Deus? Você tem buscado do Senhor? Você tem se esforçado, se esmerado? Você tem se dedicado a Deus? Você tem lutado contra o pecado? Você se esforça para estar na casa do Pai?
mesmo sem vontade, você dobra os seus joelhos para orar, você arrisca ir fazer um jejum de vez em quando, mesmo não sendo muito, mas você se preocupa em ler, nem que seja um versículo, um capítulo da Bíblia, para que Deus possa ter a oportunidade de te alimentar com alimento espiritual. É extremamente importante, meu irmão, que isso aconteça, porque o único alimento que pode te colocar de pé, é o alimento que vem de Deus. Eu até diria para você assim, cuidado com o que você está se alimentando, né? Porque, se a gente olhar à luz da Bíblia, e o trigo é um dos principais alimentos do judeu, né? Porque é com ele que eles faziam o pão. Tem muito joio aí, falso alimento sendo apresentado para nós, né? Então cuidado com o que você se alimenta, porque o único alimento que te fortalece é aquele que vem de Deus. Quando Elias recebeu o alimento que veio de Deus, ele prosseguiu na sua jornada. Presta atenção no que eu falei, a jornada prosseguiu, mas o problema ainda não foi resolvido, ainda tem um medo no coração, ainda tem uma dúvida. Elias não voltou para Jerusalém, ele foi para o Monte Horebe, o chamado Monte de Deus, porque foi no Horebe que Deus se revelou a Moisés, na sarça ardente. Você sabe, o medo de Elias, e a necessidade de Elias ver Deus é tão grande, que ele pensa assim, onde alguém viu Deus? E aí ele lembra, Moisés viu Deus no Monte Horebe, é lá que eu vou orar, é lá que eu vou orar. E aí ele caminha em direção, porque ainda tinha necessidade de ver Deus, de falar com Deus, porque a cura ainda não tinha acontecido. Sabe o que eu aprendo com isso? Muitas vezes Deus vai te alimentar, te fortalecer, para que você enfrente as suas dificuldades, para que você saiba lidar com o seu problema, para que você esteja no meio dessa tempestade. Ele vai prover para você o recurso, para que você enfrente o seu momento difícil. Aí o Elias vai caminhar em direção ao monte de Deus. Lá no monte de Deus, ali, entrou numa caverna e passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor dizendo, que fazes aqui, Elias? Olha, é interessante porque Deus já havia cuidado do profeta lá debaixo do pé de zimbro, né? E mesmo assim Deus pergunta para ele, o que é que você faz aqui? É mais ou menos, eu quero olhar para essa pergunta em duas esferas. A primeira pergunta é a pergunta do confronto. Eu já não cuidei de você, por que que você ainda está duvidando? O que é que você faz aqui? Um anjo fazendo comida e levando água para você, não foi suficiente? Quantas vezes, irmãos, nós estamos vendo Deus agir por nós, e não é suficiente? Isso é pecado. Deus está cuidando, Deus está provendo, Deus está libertando a sua casa, Deus está operando milagre, e você está reclamando. Por que você está reclamando? O que fazes aqui, Elias? É Deus perguntando para ele assim, o que mais você quer que eu faça, se eu já tenho cuidado de você? O que fazes aqui, Elias? A segunda esfera que eu olho para essa pergunta, o que fazes aqui, Elias? É o Deus que quer tratar o nosso problema, não é? Você sabia que falar o seu problema é extremamente importante, para que ele seja superado? Quando você vai no psicólogo, se você já foi no psicólogo, ele vai te perguntar, qual é o seu problema? Eu não quero falar. Aí o psicólogo vai insistir para que você fale, por quê? Muitas vezes a cura está em você falar, assumir o seu problema. Glória a Deus pela vida de Elias, porque ele está no divã do maior psicólogo que já existiu, Deus. Deus está perguntando para ele assim, filho, qual é o seu problema?
Deus está perguntando para você nessa noite assim: filha, qual é o seu problema? Filho meu, qual é a sua adversidade? Para, meu irmão, com esse negócio de achar que Deus sabe de tudo. De fato Ele sabe, quer dizer que Ele não sabe, Ele sabe. Mas mais do que saber de tudo, Ele quer que você fale, porque há cura ao falar. Se você ainda não viveu essa experiência, você vai viver ela hoje. Entra dentro do seu quarto, fecha a porta. Se você está pensando em desistir, em chutar seu casamento, igual chuta um balde, em largar sua fé, em sair desse trabalho, se você está vivendo seu dia mal, você vai fazer essa experiência hoje. Você vai entrar para dentro do seu quarto, vai fechar a porta, e vai falar tudo que está engasgado na sua garganta para Deus. Você vai chorar, você vai reclamar, você vai se abrir. Você vai falar: Deus, eu não aguento, aquele gerente fez isso, e eu acho que ele tinha que ter feito, era aquilo, ele foi injusto, ele beneficia fulano de tal, e ele me persegue, acho que é só porque eu sou crente. Fala tudo para Deus. Fala do seu marido para Deus, fala da sua esposa. Fala assim: Senhor, eu não aguento mais meu marido, ele joga essa toalha molhada em cima da cama, ele não me ajuda com a casa, ele não me dá dinheiro. Fala para Deus, reclama do seu marido, fala o que está engasgado, assim, que muitas vezes não adianta você falar com seu marido, porque entra no ouvido e sai no outro. Fala para Deus, chora, tudo que você quer falar, que às vezes você não tem coragem, você vai falar para Deus. Eu já vivi essa experiência várias vezes. Eu garanto para você que talvez o seu problema não seja solucionado na hora que você sai do quarto. Mas sabe como é que você vai sair do quarto? Leve. Vai ter tirado um peso das suas costas. Porque você consultou com o maior psicólogo do mundo, do universo. Seu pai. Que está te perguntando nessa noite: o que fazes aqui? O que você faz aqui? O que eu posso fazer por você? Aí o Elias vai falar. Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares, e mataram os seus profetas à espada, e eu somente fiquei, e buscam para tirar a minha vida. Ao que Deus disse: vem cá fora, põe-te em pé perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as pedras diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Deus faz a pergunta para Elias assim: o que fazes aqui? Como eu posso te ajudar? Qual é a resposta do Elias, irmãos? O desabafo. Eu não falei para você desabafar? O Elias desabafou. Sabe qual foi o desabafo de Elias? Errado, inclusive. Não quero que você olhe para as palavras de Elias, eu quero que você olhe para a ação do Elias. O desabafar. Quando nós desabafamos, nós falamos coisas que não devemos falar. Por isso que eu estou falando para você desabafar com Deus. Porque talvez se você desabafar para o seu marido e falar para ele o que não deve, com a sua esposa, você vai acabar com o seu casamento. Então desabafa primeiro para Deus. As palavras do Elias estão todas erradas, irmão. Olha o que o Elias fala: tenho sido zeloso. Elias está falando para Deus assim: eu sou o cara, eu estou orando, jejuando, pagando o preço, sou crente. Mataram todo mundo e ficou só eu. E mesmo estando só eu, o Senhor deixou eu passar por essa grande dificuldade que eu estou passando. Desabafo, entendeu? Colocou para fora. Disse: pastor, mas o Elias falou isso com Deus? Falou. Mas Deus não olhou para as palavras do Elias, porque nós não sabemos orar como convém. Romanos 8 diz que o Espírito Santo de Deus vai gemer com gemidos inexprimíveis diante do Pai, a nosso favor.
pode orar, pode desabafar. Sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai pegar as suas palavras, vai trocar as suas palavras e chegar diante de Deus com as palavras certas. Então, desabafa, fala, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Deus vai falar para Elias assim: sai para fora da caverna, e Deus vai passar do lado de fora da caverna. Aí vem um vento. O vento era tão forte, mas o vento era tão forte que o texto que nós lemos diz que as pedras estavam se destroçando. Não era um ventinho qualquer não, o vento estava derrubando pedras, e Deus não estava no vento. Muitas vezes nós queremos ver Deus nas grandes coisas, mas nós não podemos nos enganar. Veio um terremoto, e Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, diz o versículo 12, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo veio uma voz mansa e delicada. Às vezes nós queremos que Deus faça as coisas grandiosas, nós gostaríamos que Deus aparecesse para nós de forma majestosa e resolvesse todos os nossos problemas, mas muitas vezes não é assim o agir e o trabalhar do Senhor. Na hora que veio uma voz mansa e delicada, versículo de número 13, e ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa, e saindo pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz que dizia, de novo, o que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso para com o Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu, somente eu fiquei, e buscam a minha vida para tirar. Então o Senhor disse a Elias, volta e vai pelo teu caminho para o deserto de Damasco, quando lá chegar, ungirás a Azael para ser rei sobre a Síria. Deus aparece para Elias de novo e faz a pergunta, o que fazes aqui? Ele dá a mesma resposta. Sabe o que Deus fala para Elias? Se fosse eu ou você, a gente queria ouvir de Deus assim, volte para Damasco, porque eu matei Jezabel. Era o que talvez o profeta queria escutar? Talvez ele queria escutar assim, olha, volta para Damasco, pega uma espada e você mesmo mate a Jezabel. Mas não foi isso que ele escutou. Deus deu para ele uma outra missão, não era nem para tirar Acabe do poder, era para ungir um rei para a Síria, para o exército inimigo. Sabe o que Deus está falando para Elias? Não olha para a perseguição, não olha para o que está dando errado não, aqui, continua seu ministério, vou te dar uma missão, e você segue em frente. Nem sempre, irmãos, virá solução para os nossos problemas. Em algumas vezes nós teremos que apenas continuar a jornada. Vai lá, meu irmão, é rompendo em fé. Você vai vencer uma tempestade, vai vir outra. É de glória em glória, disse o apóstolo Paulo. É de vitória em vitória. Só permanece firme porque você tem um Deus que cuida de você. E Ele vai te sustentando com corvos. Ele vai te sustentando com anjo, levando pão para você, levando água para você. Só continua a sua jornada. Deus não nos chamou para parar, continua. Continua o ministério do seu casamento, continua criando seus filhos, continua frequentando a igreja, continua exercendo a sua fé, que esse Deus que nós servimos vai continuar cuidando de nós a cada dia, a cada tempo, a cada momento. Ele não vai te abandonar, Ele sempre estará com você, e na hora que você mais precisar, Ele sempre vai te perguntar, o que você quer? O que fazes aqui?
Então você pode desabafar, você pode falar, você tem que orar, você tem que clamar, e também eu te digo, você tem que continuar, você precisa continuar. Deus não chamou covardes, aliás, Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz que os covardes ficarão de fora. Quem é covarde? Quem desiste no meio da caminhada, quem desanima no meio da caminhada, quem para, quem não prossegue. Nós colocamos a mão no arado, não podemos olhar para trás, nós temos que seguir em frente. Prossiga, luta pelo seu casamento, luta pela sua vida financeira, luta pelos seus filhos, luta pela sua profissão, luta pelo seu trabalho, mas não para. Deus está com você e Ele cuida de você nos mínimos detalhes. O mesmo Deus que proveu água e pão para Elias, vai prover para você também. Ele vai prover os recursos necessários, porque Deus cuida de você o tempo todo, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos orar. Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento.